você vive enrolando para ler. E aí quando você finalmente consegue parar de procrastinar, você termina um livro e 2 semanas esquece tudo que aprendeu nele, né? Eu sei que isso acontece com você. Seguinte, ler melhora o funcionamento do seu cérebro, estimula a sua criatividade, aprimora o seu senso crítico, aumenta a sua capacidade de resolver problemas, mas para a grande maioria das pessoas é chato e às vezes até ineficaz. A leitura mal feita até te ajuda, mas é um desperdício considerando todo o tempo que você gasta e todo o conhecimento que tem naquela obra que você está deixando de absorver. E com certeza ler e ler bem é uma vantagem competitiva na nossa sociedade. Em um mundo tão acelerado e movido por vídeos de 30 segundos, ler é um diferencial. Até 2019, o número de brasileiros que liam com frequência diminuía cada vez mais. Mas aí veio a pandemia, obrigou as pessoas a ficarem em casa e aí muitas redescobriram a arte da leitura. Muitas redescobriram seus livros. Sabendo disso, esse vídeo é para ajudar você que não tem o hábito da leitura e você que já tem o hábito da leitura, mas sente que poderia se apropriar melhor dos seus livros. E se você ainda não está convencido da importância da leitura, o governo falou que só os ricos estão lendo por aqui. O que claramente é uma desculpa, é só para enfiar mais imposto na educação e manter a gente mais burro. Mas também é um excelente sinal para começarmos a ler mais. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Autodesajuste. A primeira dica de todas é: para ler melhor, você precisa ler 20 páginas por dia. 20 páginas por dia depois de um ano dá mais ou menos 30 livros. Assustador, né? Imagina ler 30 livros complicados por ano, você viraria tipo um gênio. Mas eu não acredito nisso. Na verdade, a primeira dica é ler com qualidade. E não só por quantidade. A maioria das pessoas está acostumada a se vangloriar de ler por quantidade e não por qualidade. Não adianta de nada você ler 20 páginas por dia e não absorver nada delas. De verdade, de coração, é melhor você ler 5 páginas por dia e dar total atenção naquilo, se dedicar de verdade àquele momento para aprender, do que ler 20 páginas de qualquer jeito. Porque na hora que você fechar o livro, você já vai esquecer o que leu. As pouquíssimas coisas que continuarem, no outro dia você já esqueceu. E pode ficar tranquilo que todas as próximas dicas vão te ajudar a ler melhor. Inclusive, tem uma extra escondidinha no final que vocês sabem que eu gosto de colocar sempre uma coisinha para quem assiste o vídeo todo. Então, fique esperto. Claro que se você consegue ler 20 páginas por dia e absorver bem aquele livro, ler 20 páginas com qualidade, tá perfeito. Não tô falando pra você ler menos não, pode continuar lendo, mete bronca. Mas a grande maioria das pessoas não consegue ou não tem tempo para isso. Claro que aqui eu tô falando de livros mais técnicos, livros mais complexos e até mesmo acadêmicos. Se você for ler Harry Potter, tá tranquilo, lê do jeito que você quiser. Pode ler 30 páginas por dia, 50 páginas por dia, vai lá, aproveita, pode pular a página, lê do seu jeito. O importante nesse caso é ler, mas para os livros que você está lendo visando absorver algum tipo de conteúdo, se você está lá estudando com o livro ou lendo aquilo para te agregar, o ideal é ler com mais qualidade. Agora, quando você estiver lendo por diversão, é por diversão, você lê como você quiser. Então, como eu vou criar o hábito da leitura, Luan, se eu não posso ler por página? Por horário, define um prazo. Se você definiu que vai ler das 7 horas até as 8 horas, acabou. Não importa o número de páginas que você vai ler naquele período. O que importa é a atenção total que você vai dar para aquele livro. Naquele período, você vai se desconectar do mundo e vai focar na sua leitura. E pode começar com menos. Se você ainda está desenvolvendo hábitos, se você não tem costume, começa com 10, 15, 20, 25, 30 minutos, vai aos pouquinhos. Porque contabilizando pelo tempo e não por páginas, é mais satisfatório para quem está lendo, você se cobra menos, bota menos pressão e é mais eficiente. Os seus resultados são mais consistentes. Vou te dar um exemplo pessoal, eu lia 20 páginas de Antifrágil muito mais rápido do que eu lia 20 páginas de Um Investidor Inteligente. E aí quando você está nessa metodologia por página, existem alguns livros que consomem mais tempo de você, que são mais complexos. Quando você chega nesses livros, a tendência é de você ler correndo. Então às vezes você nem entendeu o que acabou de ler, mas você passa a página de qualquer jeito porque você precisa bater a meta de 20 páginas. E quando você tiver com um livro mais simples, você vai ler muito menos porque rapidinho você bate a meta de 20 páginas. Tá vendo como é que é inconsistente esse método por páginas? E uma dica extra aqui é você parar de ler exatamente na hora que acabar o prazo.
Porque na maioria das vezes vai acabar em um momento aleatório do livro, vai acabar no meio de uma página, no meio de um capítulo, uma coisa meio pingada. E aí você vai ficar curioso para saber como é que aquilo termina. Poxa, às vezes o capítulo acaba daqui a 3 páginas, mas acabou o tempo, acabou. Você vai ter que vir no outro dia para terminar o capítulo. Essa ansiedade para terminar de ler o livro é uma coisa boa, porque no outro dia você vai acordar desesperado para terminar aquele capítulo e ler o tempo que você precisa ler. Então você está ensinando para o seu cérebro que você está ansioso para ler, você sente muito prazer naquilo, você quer tanto que você está ansioso por aquilo. Você anseia pela leitura. Como você interrompeu a leitura no meio, interrompeu do nada, no meio do capítulo, talvez você precise ler de novo aquilo que você já tinha lido para refrescar tudo na sua cabeça, senão você vai ficar meio perdido. Isso é incrível, você mantém tudo fresco aqui, o livro girando, é mais difícil de esquecer. Olha que lindo, você ficou ansioso para ler e ainda revisou o que já tinha lido. E ainda refrescou o conteúdo na sua memória. Mas se você tem dificuldade para ler, só isso não vai ser suficiente. Por isso, na dica 2, você vai tornar a leitura mais prazerosa e vai tirar todas as distrações de perto. Você vai fazer isso para educar o seu cérebro. Somos muito estimulados o tempo todo. Se você senta para ler, o seu telefone vibra, você para de ler. Ou às vezes é até pior, você tá tão ansioso e tá achando tão chata aquela leitura que o celular nem precisa vibrar, só de ter ele perto você já para de ler para dar uma conferida. Será que alguém mandou alguma coisa? Será que tem algum meme que eu perdi? Será que tem um videozinho novo que eu preciso ver? E aí acabou sua leitura, você se distrai e fica 2h30 lá no mundo mágico da internet que suga a sua alma. Então, para ter mais foco na leitura, obviamente você vai ter que tirar tudo que te distrai de perto. Celular, computador, videogame, até gato se você tiver, porque se o gato for lá e começar a brincar com você, você vai parar de ler e vai ficar lá brincando com o gato. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais especificamente no tema foco, clica aqui que eu tenho um vídeo completaço, inclusive tem um e-book grátis nele para você te esperando fresquinho. Mas vai pra lá depois que acabar esse daqui. Foco nesse vídeo primeiro. Só que só tirar tudo de perto de você não vai resolver se você ainda achar que ler é chato. Porque dependendo do livro que a gente está lendo, de verdade é mais divertido ficar parado olhando pro teto do que ler. Então você precisa dibrar o seu cérebro para tornar aquilo prazeroso, para tornar a leitura prazerosa. Vai para o seu lugar preferido da casa, fica bem confortável e lê comendo chocolatinho. Às vezes você gosta de ler ouvindo música, eu, por exemplo, adoro ler ouvindo jazz, e não me julga por isso, por favor, obrigado. Não precisa ser sempre assim, mas pelo menos no início, até você começar a criar o hábito, faz desse jeito. Tenta tornar a leitura o melhor momento do seu dia, o seu momento preferido. O seu cérebro ele não separa direito as coisas, as experiências. No final das contas, talvez ler se torne tão bom quanto comer um chocolate para você. Isso inclusive serve para qualquer hábito que você quiser criar, mas pro da leitura é um pouco mais fácil, é um pouco mais prático. A dica 3 é bem simples e óbvia, mas eu não posso deixar de te dar ela porque o óbvio também precisa ser dito. Para ajudar na fixação, você precisa destacar as partes mais importantes do livro. Oh, não acredito! Você precisa. Então pega um marca-texto, uma caneta, seja lá o que você quiser usar e vai marcar o livro. Não precisa ter dó. Sem ficar com esse medinho de, eu vou estragar as páginas. Não, marca tudo que chamar a sua atenção, tudo que você achar útil. Porque quando o nosso cérebro está lendo, quando você foca em alguma coisa, ele consegue diferenciar as palavras, as frases bonitinho. Mas na hora que ele bate o olho naquele blocão de palavras, ele não vê nada de especial, é um blocão de palavras. Agora, quando você destaca uma parte em específico, o seu cérebro tem um sinal claro de onde ele deve focar. E às vezes, talvez toda a página se torne um borrão, mas você está conseguindo ler perfeitamente a parte destacada só de bater o olho. Fora que fica muito mais fácil de revisar também, ao invés de ter que ler o livro todo. Mas só grifar as páginas já é suficiente? Nananina, não é suficiente. A dica 4 é justamente refletir sobre o que você está lendo. Lembra que eu fui contra o método das páginas? Pois é, eu fui contra ele justamente porque ele não te estimula a fazer isso. Parar para grifar o livro é rapidinho, você só pega a caneta e marcou, acabou. Mas refletir sobre aquilo que você está lendo, isso pode te custar muito tempo. E aí, às vezes, você quer dar uma viajada na maionese e você acabou de ler uma coisa que explodiu sua mente. Mas você não vai fazer isso porque você tem que ler as 20 páginas do dia. O que eu tô te propondo é exatamente o contrário disso. O tempo que você definiu para leitura não precisa ser passado 100% lendo.
Às vezes eu leio uma coisa em um livro e eu fico 10 minutos parado olhando pro teto e pensando na minha vida. Caramba, o que eu acabei de ler? Fico tentando encaixar aquilo na minha vida, fico reflexivo e caramba, e minha cabeça explode. E parar para refletir sobre o que você leu faz você se apropriar muito mais da obra do que simplesmente ficar passando a paginazinha. Recentemente eu li um livro chamado Armas da Persuasão, que ele dava um show nessa parte. Porque todo final de capítulo, o autor, que era um cientista, um livro bem científico, ele deixava algumas perguntas para você responder sobre o capítulo que você acabou de ler. Então você era obrigado a parar e pensar, caramba, o que eu acabei de ler? Ele colocava umas situações para você resolver e tal. É sensacional. Só que se você tá correndo para bater as 20 páginas, as 15 páginas, 30 páginas, seja lá quantas páginas você definiu para sua vida, você perde essa experiência de pensar, de refletir, de se colocar naquela experiência, de se colocar dentro daquele contexto. Aliás, eu leio a maioria dos livros pelo Kindle porque eu acho mais portátil. Olha aqui, ó, o Kindle. Para quem nunca viu um Kindle, ele é assim. Só que para quem não sabe, ele tem um grande problema. Marcar, grifar as partes dele não adianta muita coisa. Porque diferente do livro físico que você pode folhear e achar a parte destacada que você queria ler, no Kindle você tem que ficar arrastando o dedinho igual maluco até chegar na página que você quer. E como é tudo muito igual, tá tudo na telinha, fica muito difícil de você identificar exatamente o que você não tem aquele atalho visual de folhear uma página, bater o olho na página e lembrar, caramba, é essa daqui. Você não tem isso. Você até tem uma opção de marcar a página como se você tivesse colado um post-itzinho nela lá e você vai direto para ela, mas também não é tão eficiente quanto folhear o livro normal, quanto marcar o livro normal. Por causa desse problema, quando eu comecei a ler os livros mais técnicos no Kindle, eu precisei adaptar totalmente a minha forma de leitura. E isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Olha só, a crise cria algumas oportunidades. Como eu não ia ler o livro físico e o Kindle não é nada prático nessa parte de marcar a página, eu comecei a anotar em outro lugar as coisas que eu achava mais importante lá no livro. Então, às vezes eu li alguma coisa e caramba, isso daqui é bom o suficiente para eu precisar anotar fora. Eu ia lá e anotava. E essa é justamente a quinta dica. Enquanto estiver lendo, toda vez que encontrar alguma coisa muito incrível, além de marcar, também anota. Muita gente anota no papel mesmo, em um caderninho, alguma coisa do tipo. Eu particularmente anoto no Evernote, porque eu sou muito bagunçado com papel, não funciona comigo, eu perco, é um caos. Então eu prefiro ir lá no aplicativo que é feito para isso, com os blocos de anotações, tudo separadinho, organizado, bonitinho. Minha letra é meio bagunçada, eu escrevo meio devagar, enfim, eu não sou um fã do papel. E se você também prefere fazer as coisas de maneira digital, o Evernote é um excelente aplicativo, mas existem vários outros. Se você jogar bloco de notas na sua Play Store, na sua Apple Store ou no Google, você acha um monte. Isso sem contar o que já vem instalado no seu celular. Mas pra que eu vou anotar se já tá escrito? Essa é a pirâmide de William... Não sei o nome dele. Essa é a pirâmide de William Glasser, também conhecido como pirâmide do aprendizado. Ela foi feita por um psiquiatra famoso e mostra o quanto a gente aprende algo de acordo com a forma que escolhemos para estudar aquilo. Quando você só lê, tá absorvendo muito pouco do conteúdo, só 10%. Mas quando você realmente faz algo, quando você realmente está ativo ali, você escreve, o seu aproveitamento sobe lá para os 80%. Então é muito mais eficiente, já que vai fazer, faz direito. Já vai gastar um tempão para ler, não custa nada anotar umas coisinhas. Você também pode fazer Barry Allen Cards, também conhecido como flashcards. Foi um excelente trocadilho, eu sei. Não foi. São basicamente esses papéis onde você faz um resuminho do que você aprendeu. É bem prático, porque é pequeno, você não tem muito espaço para ficar enrolando, você faz uma construção que você bate o olho e já entende aquilo de cara. É fácil para revisar. Como eu disse, eu não gosto muito de papel, mas um amigo meu me obrigou a experimentar esse método e falou, Luan, você vai gostar. Eu sei que você não gosta de papel, mas daqui é muito bom, é muito prático, você não vai esquecer as coisas. E realmente eu estou adorando, então eu estou te recomendando também fazer flashcards, fazer vários cartõezinhos com várias anotações importantes, com vários resumos importantes, para quando você precisar revisar aquilo, só bater o olho e entender do que se trata. Claro que o seu vai ficar bem mais bonito que o meu. Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida é desenhista. Mas como assim consultar, Luan? Além de escrever, eu vou ter que consultar? Ah, é? Essa é a sexta dica. Mas antes de continuarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixa um like nesse vídeo também, se você estiver gostando, claro. Tá vendo essas curvas? Então, elas são as curvas do esquecimento do ser humano.
Se você não revisita o que estudou, você fica na linha azul. Se revisita depois de algumas horas, fica na vermelha. E por aí vai. O nosso cérebro só guarda o que ele considera relevante. Então se você só lê um livro de qualquer jeito e nunca mais tem contato com ele, rapidinho você já esqueceu quase tudo. Para evitar isso, além de anotar, você vai revisar suas anotações de tempos em tempos. Não precisa ser toda semana, mas tira um diazinho do mês para sentar e dar uma revisada nas suas anotações. Afinal, não tem graça você gastar horas lendo um livro gigantesco e só lembrar de um pedacinho. Você pode revisar todo último domingo do mês as suas leituras, você pode revisar toda vez que você perceber que esqueceu alguma coisa daquele livro que era importante. Esses dias eu fui comentar com um amigo meu sobre o livro Comece pelo Porquê, e na hora que eu tava falando com ele eu percebi que eu tinha esquecido alguns conceitos importantes do livro, então eu fui lá e revisei. Rapidinho, você dá uma relida ali no seu resumo e pronto, memória refrescada. Mas por que você tava falando sobre um livro com um amigo seu? Mas que coisa mais chata! Ora bolas, mas você é muito sem graça, essa é justamente a 7ª dica. Converse sobre o que você está lendo. Ensine para as pessoas o que você está aprendendo. Você é meu melhor professor. Eu fico muito melhor em alguma coisa depois de vir gravar o vídeo para você. Porque eu preciso relembrar as coisas, preciso revisar as coisas, ou até mesmo aprender alguma coisa do zero para trazer aqui. Aí depois de pegar todos os dados, pegar tudo bonitinho, eu escrevo o roteiro, tenho que estruturar todo aquele conhecimento em um roteiro. Depois de estruturar tudo em um roteiro, eu tenho que sentar na frente de uma câmera e gravar esse roteiro falando para você. E aí depois que eu já li, reli, escrevi, estruturei, gravei, falei, eu ainda tenho que ficar me escutando, porque quem edita os meus vídeos sou eu, então eu tenho que ficar escutando, eu falando o que eu já li, o que eu já gravei, o que eu já escrevi. Se eu esquecer o que eu tô falando aqui, meu Deus, nada agarra dessa cabeça. Então, ensina pras pessoas. Ninguém quer te ouvir? Tá de boa. Quer dizer, não tá de boa, né? Se ninguém quer te ouvir, amigo, desculpa, você quer um abraço? Eu te dou um abraço. Mas se ninguém quiser ouvir, se estiver lendo sobre um livro muito chato e não tiver ninguém pra conversar, ensina pro espelho. Tem vergonha pro espelho? Ensina pro cachorro. Não tem cachorro? Fala com a parede, caramba. O importante é falar, é verbalizar aquilo que você leu. Porque para você ensinar algo para alguém, você tem que entender muito daquilo que você está falando. Tem que estar tudo muito bem estruturado. Às vezes a pessoa pode fazer uma dúvida e você precisa saber responder aquilo. Às vezes, enquanto você está falando, você dá uma travada quando chega num tema, você dá uma gaguejada e você percebe que precisa estudar mais aquilo. Não está pronto para ensinar? Acabou de começar o livro e tal, não está entendendo direito? Tá tranquilo também. Só de trocar uma ideia com alguém ou até com a parede, você já reforça aquilo que você está lendo. Tá tranquilo, não precisa chegar no nível de ensinar, mas depois, quando puder, é o ideal. Não esquece que lá na pirâmide do aprendizado, o nível mais alto era ensinar os outros. E antes da dica extra que eu falei que ia ter no final, Ai, está louco. E antes da dica extra que eu comentei, pra ganhar o selo anti-mané, você precisa confiar no seu subconsciente. O negócio nada a ver do nada no meio do vídeo. Não, mentira, faz sentido, você vai entender. Em alguns livros vão existir partes que talvez você não entenda de cara, ou que talvez pareçam inúteis naquele momento. Mas mesmo assim, quando você chegar numa parte que você fala, caramba, não entendi nada, por que isso daqui tá aqui? Marca e anota aquilo. Pesquisou e mesmo assim não entendeu, anota, marca aquilo e deixa passar, continua lendo. Deixa a sua cabeça com aquilo ali fervilhando, você pode nem estar lembrando daquilo, mas a sua cabeça tá. Ela tá lá fervilhando com aquela coisa que ficou mal compreendida, ficou mal entendida. Deixa o seu subconsciente lidar com a informação, porque em algum momento você vai revisitar o seu resumo, vai revisitar as suas anotações, e você vai compreender aquilo ali vai fazer sentido. Talvez não na próxima semana, não no próximo mês, não no próximo ano, mas em algum momento aquilo vai fazer sentido para você. Já viu que a galera motivacional pede muito para você escrever as coisas? Escreve num papel e guarda na carteira, porque quando a gente escreve as coisas e deixa lá, tem um poder absurdo na nossa cabeça, aquilo ali fica fervilhando, fica aqui o tempo todo. Eu tenho inúmeros exemplos para te dar, mas curiosamente eu vou te dar um que aconteceu enquanto eu estava escrevendo esse roteiro. Enquanto eu estava falando disso, aconteceu isso. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro para você revisar os seus livros, eu lembrei que eu li Pai Rico, Pai Pobre há muito tempo e eu já não lembrava mais quase nada do livro. Então eu fui lá para revisitar a obra. E aí no final do meu resumo eu anotei o nome do Peter Lynch e um livro dele na frente. Porque o livro Pai Rico, Pai Pobre, em algum momento, recomendou para a gente dar uma estudada nesse tal de Peter Lynch e ler aquele livro dele. Eu nem sabia quem que era Peter Lynch. Você talvez não saiba quem é Peter Lynch. Provavelmente você não sabe quem é Peter Lynch.
E na hora que eu tava lendo Pai Rico, Pai Pobre, eu tava no básico do básico, eu nem tava pensando em investir, eu nunca tinha passado na minha cabeça em ser um investidor. Acontece que mesmo sem lembrar da recomendação, eu comprei o livro do Lynch, eu li o livro do Lynch, e eu não só li, como ele já apareceu em uns 3, 4 vídeos aqui do canal. Já teve vídeo dedicado só pra metodologia do cara. Não fazia sentido nenhum na minha cabeça esse tal de Peter Lynch no meio do Pai Rico, Pai Pobre. Eu olhei, eu não sabia quem que era esse cara, ele recomendou o livro em inglês ainda. Eu, caramba, li o livro em inglês, mas agora faz todo sentido, eu entendo completamente o porquê que o nome do Lynch estava naquele livro. Mas na hora eu não entendi. Se eu não tivesse anotado, talvez eu não tivesse tido esse contato. E a dica bônus é, tenha um diário. A ideia é a mesma que as outras. No seu diário, você vai escrever sobre seu dia e, consequentemente, em alguns momentos você vai escrever coisas sobre as suas leituras. Então, depois de um tempo, você pega o seu diário e faz uma retrospectiva dos seus últimos meses. Isso gera uma carga emocional tão grande, você sai relembrando tanta coisa que prende essas partes do livro que você anotou na sua memória mais fácil. No mínimo, você vai se lembrar de alguns dias e falar, caramba, eu lembro desse dia, caramba, eu lembro dessa parte do livro. Nossa, essa parte do livro era boa. E eu deixei essa parte separada porque a ideia de resumir os livros é mais prática e mais eficaz que ter um diário. Mas caso você já tenha um diário, incluir suas leituras nele é uma ótima ideia. Incluir algumas passagens, incluir algumas ideias que você teve lendo o livro é excelente. E por hoje foi isso. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.